Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o nosso estudo sobre estatística, tá bom? Mas nós vamos começar na estatística falando de algo que vocês já ouvem diariamente, principalmente nas aulas de matemática. Nós vamos falar sobre fluxograma, mais especificamente algoritmo, tá? Professor, já ouvi falar desse algoritmo. Nós temos algoritmo da adição, algoritmo da subtração, algoritmo da multiplicação, da divisão. O que significa esse tal de algoritmo, né? Nós vamos explicar isso a vocês exatamente agora nessa nossa videoaula, tá bom? Um algoritmo nada mais é do que uma sequência de etapas. Então, quando você, por exemplo, executa um algoritmo da adição, você segue uma sequência de etapas para resolver a adição, ou a multiplicação, ou a divisão, enfim. Qualquer sequência de etapas que você segue para resolver um problema, você está utilizando um algoritmo, né? Então, regras ou operações utilizadas para resolver um determinado problema. E esse problema não precisa ser especificamente de matemática, pode ser um problema mesmo do dia a dia, tá certo, turma? Podemos, por exemplo, criar um algoritmo simples para descrever as principais etapas para escovar os dentes. Para escovar os dentes eu preciso de um algoritmo, professor? Bom, naturalmente nós seguimos algumas etapas que vão tornar essa situação, né, no caso, mais fácil, mais prática de se resolver. Então isso não deixa de ser um algoritmo. Primeiro, nós vamos pegar a escova, colocar creme dental na escova, é o passo 2. Passo 3, escovar os dentes. Passo 4, abrir a torneira. Passo 5, enxaguar a boca. Passo 6, lavar a escova. Passo 7, fechar a torneira e fechar bem a torneira. E o passo 8, guardar a escova. Observe como a simples situação de escovar os dentes exige que a gente siga determinados passos para que essa situação seja feita com o mais rigor possível. Porque, por exemplo, se você não coloca creme dental na escova, você não vai escovar bem os dentes. Se você não fechar a torneira direitinho, a torneira vai ficar lá aberta, vazando, derramando água, né? Então, cada etapa deve ser obedecida e a gente faz isso aqui naturalmente no ato de escovar os dentes, tá? Ao lado, esse algoritmo está representado por meio de um diagrama, também chamado de fluxograma. Vamos pegar esse conjuntinho de regras, que é um algoritmo, e vamos representar ele na forma de diagrama ou fluxograma. Como é que vai ficar isso? Olha só como é que funciona o fluxograma de escovar os dentes aí no caso. Nós temos o início, pegar a escova, colocar creme dental na escova, escovar os dentes, abrir a torneira, enxaguar a boca, lavar a escova, fechar a torneira, guardar a escova e aí acabou a escovação, né? Pelo menos essa etapa, tá ok? Veja a seguir um exemplo de fluxograma em que algumas etapas dependem da condição ou dependem da resposta, ou seja, verdadeiro ou falso, sim ou não, da etapa anterior.
Nesse caso, nós chamamos aqui esses losangos do fluxograma de ponto de decisão, né? E esse ponto de decisão, ele pode ter duas respostas ou duas condições, ou sim ou não. Se for sim, a gente segue um caminho no fluxograma. Se for não, a gente segue outro caminho no fluxograma, tá ok? É bem interessante, turma. Olha só. A situação aqui, nós temos uma lâmpada para verificar se uma lâmpada está funcionando, tá certo? Primeiro fluxograma, que é um ponto de decisão, né? A lâmpada está funcionando? Se a lâmpada estiver funcionando, ou seja, se a resposta for sim, então acabou o nosso problema. Na verdade, a gente não tem nem problema, já que a lâmpada está funcionando, tá certo? E se a lâmpada não estiver funcionando? Aí eu vou para o meu próximo fluxograma de decisão. A lâmpada está plugada, ou seja, ela está ligada direito, acochadinha direitinho, tá? Se não estiver, o que é que a gente vai acontecer? O que é que a gente vai fazer? Nós vamos para o próximo fluxograma, que significa plugar a lâmpada. Ou seja, ligar, acochar a lâmpada direitinho lá no lugar dela. Se a lâmpada estiver funcionando, então acabou a nossa situação. Acabou o problema. Se a lâmpada estiver plugada, né? E mesmo assim não funcionar, nós vamos verificar se tem energia, tá? Tem energia? Se a resposta for sim, então nós vamos trocar a lâmpada, porque se tem energia e se ela está plugada, é porque a lâmpada não está funcionando. Então nós vamos trocar a lâmpada. Quando trocarmos a lâmpada, se tem energia e ela está plugada, então acabou também os nossos problemas, tá? Então vejam, turma, que esse fluxograma é um fluxograma que possui o que a gente chama de ponto de decisão. A partir daquele ponto de decisão, nós podemos tomar caminhos diferentes, tá? Nós já fazemos isso no nosso dia a dia, só que nós fazemos de maneira instintiva. Nós utilizamos o instinto para resolver alguns problemas. Se a gente pegar esses tipos de situações e colocar regras sobre eles, de como eles funcionam, de como deve ser seguido para resolver essas etapas, então nós estamos criando aí o que se chama de fluxograma. Tá ok, turma? Não é muito comum nós criarmos esse tipo de diagrama, ou também chamado de fluxograma, mas ele deve ser encarado como uma espécie de receita para que a gente possa resolver determinados problemas, para que nós podemos resolver determinadas situações, tanto faz na matemática, nas outras disciplinas ou até mesmo na vida, tá bom? Então, turma, verifiquem a agenda de vocês, tá? Na agenda de vocês tem aí uma atividadezinha sobre esse fluxograma. Depois nós vamos explorar um pouquinho mais a construção desses fluxogramas, tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.